Boa tarde, amigos e amigas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Amiga Espírita, das nossas tardes de luz. Hoje nós estamos no nosso vídeo de número 16 e vamos continuar aqui seguindo o nosso estudo com mais uma poesia do livro Estrelas no Chão, de Chico Xavier. Vamos esperando o pessoal entrando. Vamos ver mais um estudo para que possamos refletir, possamos estudar um pouquinho mais sobre essa linda doutrina. Esse livro ele tem 33 poesias, então nós vamos aqui na poesia de número 16 hoje. Boa tarde, Dirce Mames, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Muito frio aí? Aqui tá um pouquinho de frio, mas não muito. Vamos esperando ver se mais alguém vai entrando. Hoje, domingo, é sempre esse horário de preguicinha, né? Às vezes o pessoal vai entrando aos poucos. Mas aí eu trouxe um tema bem legal pra gente hoje e a gente vai discutindo. Hoje o tema se chama Depois do Temporal. Estranho, não tá ficando fixo? Agora fixou. Boa tarde, Fernandinha, seja bem-vinda. Vamos começando então. O tema é Depois do Temporal. Eu vou ler a primeira vez, aí a gente lê novamente, caso o pessoal vá entrando. Boa tarde, João Carlos. Que bom você hoje online, né? Tá um pouquinho atrasadinho nos vídeos, mas que bom. Vamos seguindo aqui nossas reflexões. Vamos lá então, depois do temporal. Cansado o coração, ouve lá fora o turbilhão do temporal violento. Cai o granizo, ruge a voz do vento. É a natureza que se desarvora. O firmamento é anônima cratera, quando o raio estraçalha a noite escura. E choras ante o caos e a desventura, a prova que te ensombra e dilacera. Ao furacão que passa, caem ninhos, tombam troncos a ímpetos medonhos, e recordas as pedradas dos caminhos, que varaste perdendo os próprios sonhos. Espera e crê. O temporal vai longe. Amanhã seguirás em nova estrada, e ao teu olhar a luz será mais linda, quando o sol acender a madrugada. Esse poema foi de Maria Dolores. Maria Dolores já fez um dos poemas lá atrás. Acho que ela fez excursão curativa do nosso vídeo, que também é bem interessante, né? Quem puder depois assistir nos vídeos aí acompanhando, né? Eu tô deixando sempre salvo lá no IGTV e a gente vai sempre falando, né? Que às vezes repete os poetas. Boa tarde, Ju, seja bem-vinda. Boa tarde, Ribeiro e Santos. Seja bem-vinda. Vamos lá, então. Vou ler novamente, assim a gente vai parando aos poucos e comentando, então, né? O depois do temporal, né? Eu lembrei daquele depois da tempestade, sabe? Quando passa a tempestade, né? Até falo, depois da tempestade vem a bonança, né? A gente acaba lembrando sempre, né? E vamos lá, vamos de novo, então. Cansado o coração, ouve lá fora o turbilhão do temporal violento. Cai o granizo, ruge a voz do vento. É a natureza que se desarvora. O firmamento é anônima cratera, quando o raio
estraçalha a noite escura. E choras ante o caos e a desventura, a prova que te ensombra e dilacera. Boa tarde, Aloísio, bem-vindo! Então, aqui nessa parte, né, gente, o tema, né, que é depois do temporal, ele fala mesmo como se tivesse, né, o coração ouvindo esse temporal violento, né, ele faz algumas comparações com a natureza, né, o granizo, o vento, a natureza, o céu é uma cratera, né, então, todas aquelas trevas do momento, de um momento difícil que a gente está passando, né? E o que que a gente faz, né, nesses momentos? A gente chora, a gente sofre, né? A gente sente tudo isso dentro da gente, esse caos, né? O caos dos pensamentos, né? Que não é nem só o coração, mas todo o caos que está acontecendo lá fora e toda essa desventura, né? Que a gente pensa, nossa, que tristeza. E quando a gente está num momento assim, nesse momento de aflição, a gente tem uma ideia muito fixa que aquela situação não vai passar. Então, muitas vezes o nosso coração, ele fica desesperançoso. A gente não vê saída naquele momento, né? E muitas vezes a gente fica ali vendo aquela tempestade, naquela aflição, naquela angústia de não saber o que fazer para resolver, né? Essa prova, né, que fala que te sombra e dilacera. Então a gente fica pensando, né, todo esse sofrimento que tá lá no fundo da nossa alma, dilacerando a gente, chegando a gente no máximo da tristeza possível, né? E a gente não consegue fazer nada, a gente só fica ouvindo e passando e chorando, né? A gente está naquela onda daquele momento que ele acaba consumindo, né, toda a nossa energia, consumindo nossos pensamentos, a gente não consegue pensar em outra coisa e ele faz isso, né? É uma tempestade lá fora, dentro da nossa cabeça, né? Ao furacão, continuando aqui, ao furacão que passa, caem ninhos, tombam troncos, a ímpetos medonhos, e recordas as pedradas dos caminhos que varaste perdendo os próprios sonhos. Então tudo se destrói, tudo que está no caminho, né? O ninho, que seria uma vida, que seria um lar, o aconchego, o lugar onde a gente está, a gente não consegue ver felicidade nesse furacão, né? A gente se entrega para essa tempestade. Troncos tombam, né? Troncos que são tão fortes, árvores com raízes e tudo mais, elas tombam. Então, muitas vezes a gente tem na nossa cabeça algo que seja uma situação que a gente está passando, uma família que é a nossa base, e muitas vezes essa base acaba sendo destruída, você se sente sozinho, né? Então esses troncos vão tirando a gente, tirando essa raiz, essa fixação nossa no chão, na nossa base, naquilo que nos deixa de pé. E recordas as pedradas do caminho. Então a gente entra nessa onda mesmo, que parece que estamos sozinhos, né? E não há ninguém do nosso lado para ajudar. E tudo que a gente passou, só a gente que sente essa dor, né? Que as pedradas dos caminhos que varaste perdendo os próprios sonhos. Então a gente, e o que que acontece sempre quando a gente passa por uma situação dessa, a gente sempre pensa no futuro, né, nas nossas expectativas, em tudo que a gente poderia ter, né? E aí o presente acontece esse temporal e você não vai ter mais isso. Você percebe que não vai ser mais possível esse futuro, né? E aí, o último ponto aqui: espera e crê. O temporal vai longe, então aguarda, tenha fé, acredite que isso vai passar, né? Como todo temporal, ele passa, ele destrói onde quer que vá e ele passa. Amanhã seguirás em nova estrada e ao teu olhar
A luz será mais linda quando o sol acender a madrugada. Então essa tormenta ela vai embora e quando ela passar, a gente vai enxergar um novo caminho. E nós somos os mesmos, as mesmas pessoas, mas o nosso olhar, ele muda, né, em relação às coisas, a novas oportunidades, a novas coisas. E muda tanto que a luz ela até se torna mais linda, né? Quando o sol acender a madrugada, então na primeira oportunidade que o tempo vai clarear e vai aparecer o sol de novo, que é aquele pinguinho de esperança, né, que a gente tem, a gente já vai ver o quanto a gente é abençoado e quanto pode aparecer novas oportunidades, né? Então, espera e crê, né? Essa é a mensagem aqui da Maria Dolores. O Aloísio comentou, boa tarde, depois da tempestade vem a bonança. Foi isso mesmo, eu falei a mesma coisa, que eu lembrei que foi depois do temporal, né? Eu lembrei dessa depois da tempestade vem a bonança. Não há trevas que resista ao nascer do sol. Sim, pode ser, né, uma luzinha aqui, né? Igual falou, é o sol acender a madrugada, é aquele primeiro raio de sol, né? E aí, gente, eu acabei muito lembrando da nossa questão, falando aqui um pouco do livro dos Espíritos, da lei de destruição. Então, até coloquei o meu post de hoje, né, de manhã, ele foi exatamente isso, foi a pergunta 728, que o Kardec pergunta para os espíritos se a destruição ela é uma lei da natureza. E isso, João, fui eu mesma que coloquei, sim, fui eu. E, e aí, né, ele responde exatamente esse post que eu coloquei, que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos, né? Então, estudante espírita, boa tarde. E, e aí, né, a gente pensa que esse pai bondoso, pai misericordioso, que quer ver os filhos, né, evoluindo, quer ver crescendo. E nessa situação que nós estamos vivendo, nesse mundo que nós habitamos hoje, hoje nós estamos em um mundo de provas e expiações, e essa destruição, muitas vezes, ela é necessária para a gente renascer, para a gente quebrar paradigmas, quebrar nossos conceitos, se renovar, pensar de uma maneira diferente. Porque muitas vezes a gente está em uma situação e a gente não enxerga essa melhora necessária ou a gente não consegue sair dessa situação. Então, eles falam que o mundo, quanto mais, na verdade, o mundo esteja mais evoluído, tanto intelectual como moralmente, menos há a necessidade de destruição. Por quê? Porque a população, né, as pessoas que estão aqui encarnadas, os espíritos que habitam esse mundo, eles já têm um entendimento moral das coisas, eles já têm as lições aprendidas, né? E a gente é muito assim, a gente passa por essas situações e tira muitas lições aprendidas, né? E, por exemplo, né? Boa tarde, cientista espírita, seja bem-vinda. E a gente vai se renovando, a gente vai pensando no que a gente pode se melhorar moralmente. Por exemplo, quando a gente passa por uma situação, né, como muitos estão passando, numa situação de desemprego, que muitos passam hoje e a gente se questiona, né, o porquê isso acontece com a gente, e muitas vezes isso é necessário para a gente abrir novos horizontes, para a gente entender as coisas de uma outra maneira. De repente a gente não tem a coragem de sair daquele emprego, de partir para uma nova oportunidade, ter essa visão diferente, né, e que traz com a nossa evolução moral. E essa lei de destruição, ela é necessária para todos nós. Eu fiquei muito pensando, por exemplo, aqui nós estamos aqui encarnados
também para ajudar os outros, né? Não só para nossa própria evolução moral. E muitas vezes, como a gente ajuda os outros, passando por uma situação muito parecida, conseguindo dar esse amparo, esse apoio, né? Muitas vezes a gente não precisa só ser pela dor, muitas vezes pelo exemplo, né? Se você tem a sua cabeça aberta, sua mente aberta e consegue conversar com outras pessoas, ouvir as suas histórias, ouvir lições que foram aprendidas, a gente também não pode aprender a evoluir. E às vezes não é necessária essa destruição. Mas por quê? Porque muitas vezes você deixou, né? Você foi humilde o suficiente para ouvir a opinião do outro, você entendeu que aquilo é uma lição e que é para uma evolução moral, né? E muitas vezes aqui, como eu estava até lendo hoje, né? Teve um rapaz que fazia, o jornalista, esqueci o nome dele agora, que fazia o programa Bem-Estar da Globo, e ele foi mandado embora, né? Foi demitido num dos cortes da empresa. Ele estava 26 anos lá na empresa, na Globo. E aí ele falou que demorou um ano para ele se recuperar dessa demissão, de tudo o que aconteceu, de curar essas feridas, de limpar essas feridas, de entender o que estava acontecendo dentro dele. Porque muitas vezes a gente está numa situação automática, a gente não vê novas possibilidades e a gente se acomoda. Então, essa destruição, ela vem. Isso, Fernando Rocha, Gabi, obrigada, valeu. Eu lembrava só Fernando, o nome dele é Fernando Rocha, isso mesmo. E aí ele fala que ele demorou um ano. Né? E até assim, se a gente pensar, né, de tantos traumas, tantas coisas que acontecem por aí, tem gente que passa muito mais tempo, né, sem superar uma situação. E ele se saiu bem, porque ele acabou indo para pro indo também fazer alguns podcasts, ele dedicou o tempo dele para fazer outras coisas que ele não pensava em fazer, teve oportunidade de escrever um livro, e às vezes a oportunidade está aí, né? E precisa algo, né, ser transformado, né? Não vamos nem usar a palavra destruído aqui, né? Vamos fazer igual aqui, é uma transformação para que ele veja novos potenciais, que ele possa fazer as coisas de uma outra maneira, né? Então, isso serve para dar uma sacudida um pouco também na nossa vida, né? E a gente começa, assim, a entender que a gente precisa do outro, né? Muitas vezes, igual quando muitas vezes falam, né? A pessoa às vezes passa uma dificuldade e precisa pedir uma cesta básica, né? Mas tem gente que o orgulho não permite que se peça uma cesta básica. Imagina, eu sempre me virei sozinha, eu sempre dei conta de mim. Eu vou me rebaixar e pedir ajuda para outra pessoa? Sim, é uma lição também, porque a gente tem que saber, né, o valor da humildade. A gente não pode deixar o orgulho, a vaidade tomar conta da gente. Então, essa transformação, ela vem necessária para cada pessoa e ela vem para nossa evolução moral, né? Não igual aqui como texto, né, que a pessoa, claro, sofre no início, mas de repente, quando essa primeira tempestade passa e ela consegue clarear a mente, ela vê novas oportunidades. Porque a gente tem essa mente fixa de quando a gente está passando por um problema, a gente acha que não tem solução. E a gente se desespera e acontece que vai piorando as coisas, né? E a gente tem que manter essa calma, tem que ter exatamente o que ela fala aqui, né? Espera e crê. Então, como é que a gente lida com tudo isso? Porque é para o nosso bem, né? E enquanto a gente tiver aqui na Terra como um mundo de provas e expiações, isso vai acontecer. Essas provas elas vão se amenizando, né, conforme a evolução moral do mundo. Hoje nós estamos num período transitório para, se tudo der certo, a gente vai passar para o grau de escala de regeneração. E aí essas provas vão ser mais amenas, as expiações não vão ser mais necessárias, né? Essas dívidas contraídas do passado, porque a sociedade vai estar evoluída moralmente. Eu estava até ontem, eu tava pensando muito, né? Porque até o Betinho estava falando isso na live dele hoje de manhã também. E eu estava também pensando nisso ontem. A gente ontem assistiu um filme
que muitos devem conhecer, né? É um filme que já faz mais de 30 anos que ele foi feito, o ET, o extraterrestre. A gente assistiu porque meu filho tinha curiosidade de conhecer, mas tinha um pouquinho de medo, e a gente estava trabalhando com ele isso para ele ver, né? Que é um filme bem legal. E aí eu fiquei reparando, né? É um filme de criança, é uma classificação livre para criança. E aí a gente percebe, são 38 anos atrás que ele foi feito. E a gente vê como era a sociedade, porque eles usavam muitas vezes palavras ofensivas, né? Um cala-boca, uma palavra assim ofensiva com outra de uma coisa totalmente normal. Hoje você não vai ver um filme de criança com esse tipo de linguajar, né? A gente tinha assistido até um tempo atrás os Goonies também, né? Que é dos anos 80. E também tinha esse mesmo linguajar, era dublado, mas certamente em inglês também estavam falando assim, né? E hoje a sociedade, a gente acha que não, mas ela evoluiu moralmente, porque não é mais permitido isso, não é mais esse linguajar, essas coisas, né, falada, principalmente com crianças, né, se é um filme com crianças pequenas. Então, para você ver e é uma consciência, né, uma consciência geral em relação a isso. Não, não vai mais existir, né, esse tipo de linguajar. E aí a gente vai pensando, estamos falando de 38 anos atrás, e se a gente também está nessa evolução moral, nesse período de, né, transformação, de transição, a esperança é que as pessoas tenham mais consciência ainda, né, com respeito ao próximo, com respeito à natureza. Então é algo que dá um pinguinho de esperança, né, para quem, se a gente olha lá para trás como as coisas eram. Um linguajar que era permitido para crianças. E muitas vezes hoje a gente cresceu com esse tipo de linguajar. E a gente cresceu vendo e achando que é normal. E aí vem o espiritismo, vem o respeito ao próximo, vem os exemplos de Jesus, e a gente vê que pode ser diferente isso. E aí a gente tem que quebrar os paradigmas dentro da gente também, o que a gente passou, né? As nossas histórias vividas, né? E o que parecia de repente normal um tempo atrás, já não é, foi transformado, foi renovado, e vem uma geração que entende muito mais a situação da sociedade do que muitos adultos crescidos, que entende a diferença onde quer que ela seja, e muito mais do que muito adulto crescido, não que questiona muitas vezes o preconceito, o julgamento, simplesmente se aceita, respeita, ama. Então a gente já vê uma evolução moral a partir daí. A Gabi falando, uma frase ontem para mim ficou muito forte. Tudo passa, o mal, o bom, tudo passa. O que fica são as aprendizagens. Aproveite cada momento. É verdade, Gabi. E porque essas mudanças, né, elas são tão fortes que elas entram no nosso íntimo, elas destroem mesmo tudo que a gente tem dentro, né? E para nossa evolução, infelizmente, a gente precisa de algo que chacoalhe, né? Simplesmente alguém te falar, te dando um recado ou passando uma experiência, talvez para você não seja necessário, você tem que sentir, né? Então tudo vem, né, para sua evolução, para aquilo que você consegue carregar e lidar com isso, porque tem que ter essa transformação de dentro. Porque se não tiver, né, a gente vai escutar, eu vou falar, vocês vão ouvir, a gente vai ouvir palestra, ler livros e nada vai ser absorvido, né? Quando que isso acontece? Muitas vezes quando a gente passa pela situação e infelizmente a gente sofre, né, por conta dessa situação também. E hoje, né, nós estamos num grau de evolução, nós ainda espíritos bem necessitados ainda disso, dessa evolução, desse entendimento, e é uma maneira que a gente precisa para aprender nessa lição. Ao João, tudo vai dar certo. A questão é quem vai herdar a terra. Vamos aguardar, né? Vamos ver. E são consequências, né, que vão ter que ser tomadas e teremos uma geração aí contribuindo para isso, né?
a gente tem, graças a Deus, a gente tem a ciência trabalhando muito a nosso favor, então eu acredito que a evolução da ciência vai acabar ajudando em outros quesitos, e as pessoas também têm que olhar, né? Essa questão da natureza, essa questão do amor ao próximo, do respeito, porque é o que vai ficar, né? Boa tarde, Jaque Tequila 36 entrou. Aprendizes espíritas, boa tarde, aprendizes, sejam bem-vindos. E aí, gente, eu fiquei muito pensando, né, nesse tipo de evolução, e eu trouxe mais um texto aqui para a gente refletir, né, que é do Emmanuel, né? Emmanuel sempre passa umas lições assim que fazem a gente pensar bastante, né? E tudo que a gente falou em relação à nossa evolução, em, em como nós iremos lidar com isso, e o que a gente precisa, né, afinal, para passar por todas essas provas e conseguir realmente uma evolução e uma felicidade, né? E o texto é esse, do livro Ceifa de Luz, Evolução e Felicidade. Não esperavas, talvez, que expressões espetaculares te marcassem na Terra os processos de vivência humana. E muitas vezes nós mesmos destacamos a disparidade entre as vitórias do raciocínio e as conquistas do sentimento. Filósofos lamentam as distâncias entre a ciência e o amor. Ainda assim, acima de nossos próprios pontos de vista anteriormente expendidos, somos forçados a considerar que os domínios de um e outro são muito diferentes. Onde os eletrocardiógrafos capazes de medir o grau da dedicação dos pais pelos filhos? Onde os computadores que nos traduzam em número e especificação as doenças suscitadas pelo ódio? Como encontrar as máquinas que possam frenar entre os povos os impulsos da guerra e da delinquência? Em que prodigioso supermercado adquirir exaustores das paixões que na terra, enquanto encarnados, tanta vez nos desvastam a alma, inclinando-nos à loucura ou ao suicídio? E onde, por fim, surpreender as engrenagens que nos mantenham aí no mundo, com serenidade e equilíbrio, frustrando-nos as lágrimas, quando apertamos em vão entre as nossas as mãos desfalecentes das criaturas queridas que se despedem de nós, antecedendo-nos na viagem da morte. Então, até aqui a gente vê que a evolução da ciência, ela nunca vai substituir, né, ela nunca vai substituir esse amor que a gente pode dar um ao outro, né? Ela vai nos ajudar ao progresso, mas ela vai substituir, ela vai conseguir, né? Até muito tempo atrás, né, quando a gente viu os robôs nos anos 80, 90, falavam, eles vão tomar o lugar dos humanos, né? Tinha muito filme, séries assim, né? Como se essa inteligência artificial fosse dominar muito tudo, né? Mas não é possível, né? A gente precisa ainda ter esse amor. Vamos continuar aqui. Não te apaixones pelo progresso sem amor. De que te valeria palmilhar por meses e meses um deserto formado em pepitas de ouro, sem a bênção da fonte, ou residir num palácio sem luz? Atende à evolução para aperfeiçoar a vida, mas cultiva a fé e a paciência, a humildade e a compreensão que te balsamizem o espírito, porque não existe felicidade sem amor, e não existe amor sem responsabilidade, fora das leis de Deus. Emmanuel. Então, a gente tem que, claro, apoiar, né, toda essa evolução que ela vem, né, com o nosso planeta, mas, ao mesmo tempo, dentro de nós, ela tem que ocorrer a transformação moral, né, para que a gente consiga, né, através da nossa fé, da nossa paciência, da nossa resignação, da nossa coragem, né, conseguir colher bons frutos, né,
disso, porque nada adianta você ter esse progresso, você ficar esperando os outros, se você mesmo, né, não faz nada, você mesmo continua como você está, não é? Deixa eu ver aqui que tiveram alguns comentários aqui. A Jaque Tequila. Fiz de tudo para meu amigo deixasse o vício da droga. Ele não largou e eu cansei e o abandonei. Eu fiz certo ou tem que continuar? A Gabi respondeu para ela: ajudar sempre. Tomar o problema que não é seu para si, nunca. Ajude no que puder, mesmo sabendo que cada um possui o livre-arbítrio. Já que é muito difícil, né, quando a gente passa por essa situação, e muitas vezes quando a gente vai nos centros espíritas, né, hoje eu acho que até o centro que eu frequento, ele tá com essa atividade, né, para tem uma noite específica, né, para as pessoas que têm algum tipo de vício, para que as famílias venham, e muitas vezes, né, a pessoa nem mesmo vai só a família, né? E porque tenta trazer a pessoa pro tratamento, mas ela se nega, não entende, né? E aí a família faz a parte dela indo lá. E é muito doloroso, né? Quem passa por isso, a família, os amigos, né? É muito triste você ver uma pessoa, né, destruindo, uma pessoa que você gosta tanto se destruindo. E muitas vezes a gente não sabe mesmo o que fazer, né? E até eu lembro de quando em outra situação que não era um vício em droga, era outra questão, né? Que acho que era suicídio até. O Haroldo falou para uma pessoa também que estava, tem uma pessoa que ela tá com um pensamento assim, o que eu faço? Eu tenho que ajudar? Eu tenho que fazer alguma coisa? Ele falou, faça o que você puder, faça o que esteja, o que apareça para você de oportunidade, você vê que é o bem, faça, né? Não deixe de fazer, porque essa ajuda, essa caridade pode fazer a diferença no momento, né? Então não podemos perder essa oportunidade. Claro que a gente tem que pensar também como que isso está sendo para você, né? Porque às vezes a gente está ajudando, mas a gente está com a cabeça tão cheia e está se destruindo, né? E muitas vezes a gente vai falar as palavras ou conversar e acaba virando uma discussão e uma consequência muito pior para a pessoa, né? Então é muito difícil. Eu acho, né? Eu não sou ninguém aqui, eu sou só mais uma pessoa aqui fazendo lives, né? A gente tentando disseminar a doutrina, mas Jesus sempre, né, nos ensinou a seguir no caminho do bem, a estender a mão quando tiver oportunidade. Então, siga o seu coração. Sinta o que é certo, o que você acha que é certo. Pense em Jesus, como ele faria, qual a melhor maneira, com amor, que você possa se aproximar. Ou mesmo nesse momento, né, se ele estiver muito distante, faça uma oração, peça ajuda aos mentores, a, a que ele seja amparado, porque realmente é uma situação muito difícil, né? E a pessoa às vezes não está nesse momento, né? Como disse a Gabi, tem a questão do livre-arbítrio, muitas vezes a gente faz pela pessoa, mas a pessoa também não quer ser ajudada, né? Mas veja como está o seu coração em relação a isso. Ouça, sinta o que você, o que a sua voz interior fala, né? O que você precisa fazer. E peça ajuda também para que você consiga se aproximar, fazer da melhor maneira, ou de repente conversar com pessoas próximas dele também. E sempre nós somos amparados, né, em relação a isso. E ele também terá o momento dele, né? Vamos fazer então boas vibrações para que ele consiga, né, também ser amparado em relação a isso, porque é muito difícil. Vamos ver aqui. Ah, minha Mamis, lindo texto. Obrigada, Mamis. Emmanuel é demais, né? Emmanuel sempre nos fazendo refletir e a gente sempre fazer as coisas com muito amor, né? Pelo nosso coração, ouvindo o que a gente precisa fazer. Aloísio, Chico costumava dizer: visite o doente, mas não deite na cama com ele. É exatamente.
porque muitas vezes a gente se aproxima, mas também não tá fazendo bem pra gente, pro nosso equilíbrio, né? Pro nosso coração. Então, muitas vezes, ao invés de a gente seguir um ímpeto, um instinto de tomar alguma ação, muitas vezes faz uma prece você mesmo, né? E peça para que você seja inspirada, para que venha, né, uma palavra amiga, ou o que você precisa fazer, porque o seu coração precisa estar também em paz, né, para ajudá-lo. Ela já levou para o tratamento, ô João, a rigor, assistência de dependência. Quem vai são os terceiros, visto que o assistido tem que vencer a si e aos companheiros espirituais que o acompanham. Sim, sim. É geralmente assim mesmo, né? E muitas casas, né, tem esse tratamento, mas é muito delicado, né? Eu realmente eu nunca fui nesses dias, né? Que tem um dia específico, geralmente, para esse tratamento. Eu nunca acompanhei esse tratamento na casa que eu frequento. A Jaque, obrigada. Não, a gente que agradece também, né? Pela oportunidade de poder ajudar ou de acalmar seu coração, né? Nesse momento. A Gabi, a pessoa precisa estar disposta a querer fazer o tratamento. Forçar não é uma boa opção. Reconhecer que tem um problema é um grande passo para o tratamento, mas forçar não é muito legal. É muito complicado, né? E a gente, como família, como amigos, a gente quer o melhor, né? E você vê a pessoa também se afundando, corta muito o coração, né? Ah, Ju, a casa que eu frequento a Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André. Ela fica no centro de Santo André. Ela tem página no Facebook, e ela só está fazendo atendimento em segundas e terça-feiras, mas são casos mais específicos. Eu não sei se eles estão atendendo mais pessoas de fora ou se só continuar o tratamento para quem já está fazendo. Ela está fechada até até o momento, tá? E é isso, gente. Acho que a gente tem que refletir sempre, né, que esse temporal ele vem para o nosso crescimento moral, ele vem para a nossa melhora, né? Deus ele é misericordioso, ele é bondoso, ele nunca vai querer o mal da gente. E a gente tem que ter, né, resignação, paciência, humildade e muita fé, né, para passar por tudo isso. Bom, vou me despedindo então, agradecendo a vocês. Mais um dia aqui de companhia, mais um estudo junto, uma reflexão, uma palavra de apoio. Agradeço muito por vocês e amanhã a gente está de volta, 1h30 da tarde, tá bom? E espero vocês lá. Tenham um bom domingo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.